Você já ouviu falar da síndrome do ninho vazio? O nome pode parecer curioso, mas o sentimento é mais comum do que se imagina. Quando os filhos crescem e deixam a casa dos pais, seja para estudar, trabalhar ou construir a própria família. A gente conversa agora com a psicóloga Daniela Batschauer, que vai nos ajudar a entender melhor o que é essa síndrome e como lidar especialmente. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda ao Ver Mais, para a gente falar de um tema que tenho certeza que muitos que nos assistem passam ou passarão por essa situação. Muitas famílias nos acompanham. Como caracteriza a síndrome do ninho vazio? O que é ela? Então, o primeiro ponto é bem importante a gente deixar claro que não é uma doença, né? É um fenômeno psicossocial que existe. A maternidade como um todo é um marco na nossa vida, né? E a gente se prepara, a gente muda o nosso estilo de vida, a gente muda nossas responsabilidades, os nossos planos quando a gente vira mãe. E a gente passa toda a nossa vida ali adulta, muitas vezes fazendo tudo pelos nossos filhos. Sim, tudo gira em torno deles, Em torno deles, e do nada eles viram adultos. Aqueles bebês que eu brinco que o meu não dorme direito, né? Aqueles bebês que não dormiam, daqui a pouco não querem mais dormir na nossa cama, não querem mais dormir na nossa casa e estão seguindo seus planos. E a gente precisa dar conta dessa ausência, né? Então aí vem a síndrome do ninho vazio. Quando você faz a comparação com a maternidade, fica muito claro que é uma mudança importante na vida, porque quando nós nos tornamos mães, pais, é uma mudança de vida, né? A gente se prepara para esse momento, às vezes vem sem preparo, mas tudo muda mesmo. E quando eles saem de casa, então, essa mudança também acontece. Existe um impacto com essa saída, né? Das crianças, digamos assim, que viraram adultos, né? Para sempre crianças, né? É o famoso pós-parto adulto, né? Que é quando eles vão seguir as suas vidas na fase adulta. E o que normalmente acontece que a gente precisa ter um olhar para esses sinais? Uma irritabilidade, uma sensação de solidão maior, uma tristeza mais profunda, um isolamento, quando a gente percebe que a nossa vida perde um pouco o sentido porque os nossos filhos não estão mais ali com a gente. Sim. É comum a gente ter, é uma síndrome muito natural e comum, é um fenômeno comum. Ela tem, digamos assim, que ela pode ser vivida por um período, sim, mas passa a ser preocupante quando ela demora a passar? Isso, a gente tem que cuidar, porque se a gente percebe aí que esses sintomas, que esses sinais permanecem no nosso corpo de 3 meses para mais, que a gente está perdendo realmente, está tendo prejuízo na nossa qualidade de vida, a gente precisa buscar uma ajuda profissional, porque pode sim vir a desencadear uma depressão, vir a desencadear um transtorno de ansiedade, né? E muitas vezes a gente fica naquela situação de, logo vai passar, mas é importante buscar os profissionais quando necessário. Esse é o alerta, então, né? Dos pequenos sinais, por exemplo, quando esse pai, essa mãe deixa de fazer o que estava habitualmente acostumado a fazer pela ausência desse filho, dessa filha, isso já pode ser um sinal, né? Quando, sei lá, iam à academia juntos e de repente para de ir à academia, né? Iam a determinado shopping juntos e de repente para de frequentar os locais. Então, esses são os sinais que a gente pode perceber assim no dia a dia? É bem comum assim, por exemplo, na semana que o filho saiu, tu querer se enfiar embaixo da cama, tu ficar mais isolada, tu ficar mais braba, né, ficar um pouco mais irritada, ter um comportamento diferente. Mas se isso está se estendendo por um tempo maior de 3 meses e com uma frequência intensa, a gente precisa buscar profissionais. Eu gosto muito de comparar a síndrome do ninho vazio com um processo de luto, porque verdade. Não deixa de ser o rompimento de um vínculo. Com né? certeza. Então é importante a gente ter essa noção de que se a gente não se preocupar no tempo certo, isso pode virar um adoecimento. E essas seriam as consequências, né? O não perceber esses sinais e aí sim, de uma síndrome passar a ter alguma doença mais caracterizada. Isso, pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver também um transtorno de ansiedade e pode começar a ter mais prejuízo na qualidade de vida mesmo, assim, né? Gerar impacto. Quando alguém te procura com essa demanda, geralmente vão em casal, geralmente procuram sozinhos, um que tem mais coragem, às vezes, de tomar iniciativa, de dizer que está percebendo essa mudança e com dificuldade de lidar? Sabe que muitos filhos encaminham as mães para terapia porque eu vou sair de casa, ou porque depois que eu saí de casa ela começou a apresentar um isolamento maior, e a mãe sempre vem com aquela coisa de assim, eu não sei o que está acontecendo,
vendo, eu tô um pouco mais triste, tudo mais, e aí a gente vai ver, porque assim, é muito difícil tu conseguir te reconectar contigo mesma depois que teus filhos não estão mais em casa. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Tem uma de 8 anos, está longe ainda. Mas tem pessoas que vivem a síndrome do ninho vazio ainda com crianças, né? Por exemplo, quando fazem intercâmbio ou quando são atletas, especialmente, né? Conheço algumas que uma é bailarina, outra é de ginástica rítmica e acabam saindo de casa muito cedo, então antecipa, inclusive, a síndrome do ninho vazio, né? Esse processo de rompimento de planos, né? Porque o que acontece com a síndrome do ninho vazio? Tu rompe os teus planos que tu tinhas, né? E quando antecipa isso, pode ser ainda mais intenso os sintomas, né? Muito, muito interessante a gente saber mais. E os sinais você disse que a gente precisa perceber, e quando tem a dificuldade da pessoa identificar ou da família, é possível, por exemplo, de que forma que um amigo ou um familiar pode chegar para essa pessoa sem ofendê-la, para trazer ela para luz para esse tema, para levar para uma terapia? Conversa, né? Conversa. Eu sempre falo que a gente pode falar sobre tudo. Depende muito da maneira como a gente conversa. Muitas vezes nós, como adultos, temos o hábito de perguntar como é que você tá, sem dar conta da resposta. Aí a pessoa pode te responder, eu não tô legal porque o meu filho saiu de casa, porque ele seguiu a vida. E aí começa aquela coisa, né? Casou, aquela mulher que não vai... Perguntar se tá tudo bem, mas preparado para receber Exato. o não está nada bem. Dá conta do não, né? Eu falo sempre, não. sustente o não e saiba o que fazer com ele. Então, muitas vezes, estar disponível para convidar para tomar um café, para poder passear, para poder fazer um passeio, né, ao ar livre. E quando perceber que realmente esses sintomas estão mais graves, oferecer uma ajuda profissional psicológica, né? Porque nesses casos a terapia auxilia muito a reconstruir o sentido da vida. Legal, essa é uma boa dica, né? Parentes, amigos que estão vendo alguém passar por essa síndrome do ninho vazio, oferecer também ajuda dedicando tempo, né? Exato. De repente, aquele tempo que era ocupado pelos filhos pode ser preenchido de outras maneiras. E essa pessoa começa a ter essas possibilidades, né, diante da vida. Muitíssimo obrigada pela presença, Daniela. Adorei recebê-la e falar mais sobre esse tema, que é um tema importante, né, para as famílias aí que viverão ou que já passaram pela síndrome do ninho vazio. Obrigada pela presença aqui no Ver Mais uma vez. Imagina, conta comigo.